homem nessa terra é repúblico, nem zela ou trata do bem comum. Essa é uma frase que poderia ser a manchete do jornal Hoje no Brasil, né? Mas foi uma fala feita pelo nosso primeiro historiador, Frei Vicente do Salvador, em 1627. E a questão que fica é, se ninguém no Brasil é república, ao mesmo tempo, hoje em dia, a palavra república entrou na moda, né? Todo mundo, ou quase, se diz republicano. Mas como as pessoas não sabem muito bem o que quer dizer essa palavra, ela soa oca nos dias de hoje. A questão que sempre incomodou a historiografia é, será que existe uma história da República para além daquela que nós conhecemos e que começa no final do século XIX, com o golpe militar do 15 de novembro? A ideia desse livro é exatamente voltar no século XVII e no século XVIII para contar uma história que nós nos esquecemos e que mostra como é ser republicano no Brasil de uma maneira que pode nos ajudar a pensar as questões do nosso presente. Talvez o ponto mais importante dessa história, o mais emocionante dessa história, é o momento do final do século, as 3 últimas décadas do século XVIII, em que ocorrem as 3 grandes conjurações. A Conjuração Mineira, onde pela primeira vez um projeto republicano é construído na América Portuguesa, na colônia. A Conjuração do Rio de Janeiro, sobre a qual sabemos muito pouco, mas onde as ideias republicanas começam a circular entre a população do Rio de Janeiro, de boca em boca, como se existisse ali uma imensa internet funcionando em pleno século XVIII, e o governador correndo atrás das ideias e não conseguindo acabar com elas, ele ia prendendo as pessoas. E a Conjuração da Bahia, onde a ideia de república se reúne à ideia de democracia para tornar cidadãos parte da população brasileira, da população pobre em Salvador. E aí, finalmente, em 1817, a república, essa da qual nós nos esquecemos, vai ser proclamada em Pernambuco. Essa é a história da tradição esquecida. Nesse momento que nós estamos vivendo no Brasil, voltar a conhecer uma tradição que foi esquecida é importante, não porque a história vá se repetir. A história não se repete, ela é ingovernável, mas porque voltar ao passado para entender o que aconteceu no passado, qual é a nossa herança em termos de construção da liberdade, construção das instituições e como enfrentar os inimigos da República, a corrupção, o patrimonialismo, é muito importante para que a gente possa formular as perguntas corretas e enfrentar a situação que nós estamos vivendo nesse momento e talvez chegar finalmente a ter uma república ou acabar com esse nosso mal-estar na república. O que esse livro traz para hoje é aquilo que nos ensinou Hannah Arendt. A ideia de que voltar ao passado nos ajuda e nos ensina a pensar sobre o que nós estamos fazendo hoje.